Bom, boa tarde a todos. Então, hoje o nosso encontro é a respeito do Lovecraft, né, um escritor norte-americano. E eu pedi para o João fazer uma introdução falando um pouco da biografia do autor, né? O professor Ramiro sugeriu três textos, né, três contos do Lovecraft, que a gente leu, e daí a minha ideia é trocar ideias de impressões de leitura a respeito desses textos, né? E, mas eu não sei o que aconteceu, ele não está presente, e o Gabriel Lima Leal, que é um outro leitor, assim, muito fã do Lovecraft, né? Ele apareceu aqui, mas está com problema de conexão. Mas então, João, por favor, quando você puder. Só pedir para quem souber também um pouco mais e me corrigindo ou acrescentando, né? Mas basicamente o Lovecraft acontece o seguinte: ele nasceu no ano de 1890, nasceu nos Estados Unidos, né? Ele pertencia a uma família muito rica na época. O avô dele era muito rico. E aí ele foi criado em meio aos livros, né? O avô dele tinha uma biblioteca gigantesca, tinha propriedades, né? Tudo mais. Só que vai se dar um tempo na vida dele que o avô dele perde tudo, a família dele perde tudo, ele fica tipo na pobreza. Só que o que acaba acontecendo é que por ele ter sido criado num lar assim, ele acaba sendo um pouco muito arrogante, sabe? Ele trabalhou um tempo como jornalista, né? Além de escrever algumas histórias que foram publicadas na época, mas ele considerava o jornalismo e, se não me engano, a profissão de ser escritor indigna, sabe? Tipo, que não era muito legal, ele só fazia aquilo pelo dinheiro. Mas também as obras dele vão ser carregadas de muitas controvérsias, né? Até discussões sobre a questão do racismo. Ele colocava muito. Eu não tenho como afirmar isso, até por conta que eu não li os livros. Mas só estou comentando acerca das discussões que tem, né? Vai ter essas discussões sobre o racismo dentro das obras dele. E ele sempre, pelo que eu vi, ele sempre vai ter essa soberba de não querer trabalhar com aquilo que ele já fazia, sabe? Ele tinha aversão àquilo que ele fazia. Mas as obras dele, assim, vão ser publicadas em livro póstumamente. Ele publicou os contos dele em revistas da época, em alguns jornais também. Mas aí só quando ele morre, os amigos dele se reúnem, os poucos amigos que ele tinha, se reúnem e fundam uma editora. Eu não vou me recordar o nome da editora agora. E aí eles fundam essa editora para publicar ele em uma antologia de contos dele, né? Ele vai morrer em 1937. Eu não, nossa, eu não consigo me lembrar o nome da editora. Mas é basicamente isso, um resumão da biografia dele. Não sei se ficou alguma dúvida, Tá, né? não, legal, João, obrigado. Ó, eu vou falar um pouco dos três contos, né? Só para a gente retomar um pouco, né? Que o Ramiro sugeriu, né? O primeiro é o mais conhecido de todos, né? Que é o chamado de Cthulhu, que não tem uma pronúncia muito. É feito para ser difícil de pronunciar mesmo, né? E que eu já tinha lido, né? E sim, já tinha gostado, né? O eu chamo de Getúlio, tá? O chamado de Getúlio. O eu dessa vez relendo o conto, eu percebi que tem uma certa influência do Poe, né? Porque tem um aspecto meio de conto policial, né? Então, basicamente, a história como que é? O narrador personagem herda do tio dele, que é um pesquisador da linguagem, e também tem alguma coisa de meio arqueólogo, assim, né? Ele herda do tio avô dele, é um objeto que tem uma escultura, uma gravura em negativo, né? De uma figura enigmática e herda os escritos do tio dele que estava investigando a respeito disso, né? O texto é dividido em três partes, né? Sendo a primeira relacionada com essa escultura, né?
Depois a segunda tem a ver com um culto, né? Tem um culto relacionado com essa escultura, e depois tem um marinheiro que é resgatado, né? E então o texto é meio policial, assim, né? Tem um determinado mistério que quer ser desvendado, né? Várias peças de um quebra-cabeça, né? O que lembra um pouco o Poe, né? O conto policial do Poe, né? Mas eu acho que a criação mesmo do Lovecraft, né? Daí depois o Gabriel pode ajudar os demais também, né? É a questão do que chamam de horror cósmico, né? Que é assim, de uma civilização de divindades anteriores à humanidade, né? E até assim de outro planeta, né? Que estão adormecidas, mas se manifestam através dos sonhos de pessoas mais sensíveis, tipo artistas, assim, né? E esses sonhos são relacionados todos com esse Cthulhu, que tem um pouco de uma criatura meio com tentáculos, meio polvo, assim, mas tem asas também, né? Mas o que eu acho mais interessante é a última parte do conto, né? Que tem a descrição de uma determinada ilha, que ao mesmo tempo é o próprio Cthulhu, né? Em que uns marinheiros ficam à deriva lá, né? Mas essa descrição, ela é muito impressionante, porque vai contra a lógica, né? E a gente vai lendo, vai criando uma sensação meio de... Acho que esse é o efeito mais forte do texto do Lovecraft, né? Vai criando uma sensação de... Como que... Quando a gente fica à beira do abismo, né? Que eu esqueci o nome. E, Gabriel, seu áudio... mas... Claustrofobia, Não, claustrofobia... acrofobia, sei lá que tipo... Claustrofobia... Sei lá que tipo de fobia, sei lá. Não, Plínio. Claustrofobia é em lugar fechado, né? Tô brincando. Você tem umas... Bom, eu esqueci o nome da sensação que você tem quando você fica diante do abismo, assim, né? Diante de um... Vertigem, isso, vertigem. Isso, é isso mesmo. Então, para mim, acho que é essa a sensação que o Lovecraft cria nos contos dele, né? Daí depois o outro conto que o Ramiro sugeriu chama Os Gatos de Ultar. Só comentar uma outra coisa, última coisa a respeito do chamado de Cthulhu, que tem a ver com o que o João falou, né? O João Vitor falou, que eu percebi também nessa leitura, não tinha sido tão clara na primeira. Mas o João Vitor falou assim, que tem uma certa associação do Lovecraft com racismo, né? E não que isso apareça claramente no texto, mas a gente percebe assim que tudo isso, todos os grupos étnicos, culturais que aparecem relacionados com esses cultos a essas divindades, são de povos não brancos e não europeus, né? A gente percebe isso, né? Então, isso pode ter um pouco de racismo, né? Bom, nesse conto especificamente, não diria racismo, né? Mas é como se fosse o medo do desconhecido, né? O medo daquilo que ele não é. Então, ele é branco, né? De origem étnica ou cultural europeia, né? E tudo aquilo que não é, né? Causa medo, inclusive aquilo que vem de outro planeta, né? Me fez lembrar um conto do Hawthorne, que é o autor da Letra Escarlate, né?
e o conto chama O Jovem Goodman Brown, o Jovem Goodman Brown, que é um sujeito de um vilarejo puritano, né, que vai para a floresta, e a floresta representa tudo aquilo que ameaça a cultura puritana, né? Então, tudo que é selvagem, tudo que foge daquela cultura e daquela concepção moral muito restrita, né? Então, isso representa o perigo, isso representa o terror, né? Então, me fez lembrar um pouco isso, né? Bom, o segundo conto chama Os Gatos de Uttar, e é um conto bem curto, né? E eu gostei bastante, assim, lembra uma espécie de fábula, né? E os gatos, eles são associados à figura misteriosa, né? Como acontece no Poe também, só que o final acaba sendo como se fosse, assim, uma vingança dos gatos, né? Porque tem um casal lá de velhos que mata os gatos, né? Eu não vou dar spoiler, mas é bem legal, assim, é bem interessante. E também um argumento para dizer que nem todos os contos do Lovecraft apresentam a mesma característica de associar esses povos não brancos europeus a coisa ruim, é que aparece lá uma caravana, né, que tem muito característica de ciganos, né, mas os personagens dessa caravana, especialmente um menino, estão relacionados com algo que me parece bom, né, porque o que parece mal, no caso, é o casal de velhos que matam os gatos, né, e então me pareceu assim, como se fosse a vingança do gato preto, né, então, o gato preto do Poe se vinga contra a tradição literária norte-americana nesse conto, né? E depois tem um terceiro conto que o Ramiro sugeriu, que é a música de Eric Zahn, que é bastante diferente dos dois anteriores também, né? Então, tem um sujeito lá que não se lembra ou não consegue encontrar um determinado endereço onde ele tinha vivido, né, quando era estudante. E nesse lugar tinha uma espécie de pensão onde ele ouvia uma música. E é uma música bastante misteriosa e diferente de todo tipo de música que ele já tinha ouvido. Daí, quem toca essa música é um sujeito já de idade, alemão, se não me engano, né? E meio, assim, desequilibrado. E mudo, né? E, enfim, eu também não vou dar spoiler, mas, assim, me parece que também, nesse caso, o mistério, né? O extraordinário da música vai aumentando, né? Até o efeito final, que também causa uma espécie de vertigem, né? Vertigem pela música e pelo que acontece na paisagem em torno da, da pensão, né? Então, os três contos. Eu li reli, né, um outro conto que também é bastante conhecido, que se chama A Cor que Veio do Espaço, né? Só que esse conto eu não li com tanto cuidado quanto os três anteriores, né? Então, a minha impressão, assim, falando bem claramente, eu já estava morrendo de sono. Então, eu já comecei, assim, a pescar, falei, não, deixa só... Mas, assim, só pelo título, né, e também me parece que todos funcionam mais ou menos da mesma maneira, né? Tem um acontecimento extraordinário que causa um efeito de vertigem, né? Se bem que esse dos gatos é um pouco diferente, mas assim, no Chamado de Cthulhu, a música de Eric Zahn, A Cor que Veio do Espaço, tem um determinado acontecimento extraordinário que vai causando outras, né? Vai tendo consequências
cada vez mais extraordinárias até um determinado momento que esse fenômeno causa uma espécie de vertigem no protagonista e no leitor, né? Então, acho que isso é o horror cósmico, né? Não sei se dá para... Agora, uma coisa que me chama atenção, né? Daí depois eu vou com isso terminar e passar a palavra para vocês. É assim, eu percebi, como eu falei, bastante a influência do Poe e do Hawthorne, especificamente, né? Mas uma crítica que se faz ao Lovecraft é que ele seria um escritor que escreve aos moldes dos escritores do século XIX, né? No século XX, né? Então, como se fosse assim alguém que é anacrônico, né? De certa maneira, ele está bastante influenciado pelos autores do século XIX, como a gente percebe, né? A ponto de, por exemplo, ele está descrevendo uma realidade fora do comum, mas ele, para descrever essa realidade, ele não é tão revolucionário do ponto de vista formal como seria o Borges, por exemplo, né? Ou o Cortázar, talvez, mas o Cortázar é posterior, né? De qualquer maneira, o que ele faz me parece diferente do Poe, né? Ele não é exatamente o Poe, ele é diferente do Poe, ele é diferente do Hawthorne, e me pareceu que ele tem algo de muito singular, né? Muito próprio, que é esse tal horror sobrenatural, né? Pelo menos eu nunca vi em nenhum outro escritor, né? Então, eu ainda quero ler mais, entender mais, para ver, formar um juízo mais seguro, mais aprofundado, né? Mas então eu vou passar a palavra para o Gabriel, que é um fã do Lovecraft, né? E os demais aí para vocês falarem sobre as suas ideias e impressões de leitura, né? Bom, agora tá funcionando o microfone, né? Do meu outro Sim, sim, perfil. beleza, Gabriel. Não, do Lovecraft, bom, eu me considero extremamente suspeito para falar, porque eu tive uma fase Lovecraft, assim, na minha adolescência, quando eu descobri ele, coincidiu mais ou menos com a época do lançamento pela Iluminuras das obras dele. Antes disso tinha alguns contos, mas tava difícil de encontrar e tal. Agora, como foi saindo pela Iluminuras, eu fui comprando todos os livros, li tudo que existe traduzido, e depois li no original também, assim. Um autor que me tomou muito, me arrebatou, assim, naquele momento e pro resto da vida. Que volta e meia eu fico um bom tempo sem ler, e daí quando volta essa vertigem aí que você falou. Eu acho que descreve muito bem o efeito da obra do Lovecraft. Pelo menos me parece que é uma motivação existencial para a leitura dele, assim, né? Essa sensação de vertigem, assim, que na real me parece a questão do horror, tem a ver com o horror cósmico, justamente porque a grande questão do horror cósmico é justamente, me parece que essa vertigem vem de uma confrontação de uma pequenez, fragilidade, efemeridade humana ante coisas muito maiores e desconhecidas, assim, né? Sempre se trata desse confronto em última instância, assim, né? Por isso o desconhecido, né? Mas não é apenas o desconhecido, é o desconhecido que é muito maior do que a gente, né? E no caso dele, que ele fala, muito mais antigo. E daí isso me faz pensar que, ao contrário de uma interpretação de sobrenatural que a gente poderia fazer com relação a, por exemplo, céu e inferno, espíritos, não tem nada de metafísico no horror do Lovecraft. Tudo é físico, e essa é a questão, né? São coisas que pertencem ao mesmo universo da gente, e daí nisso a gente pode pensar no racismo dele, né? Que vem completamente desse medo de coisas desconhecidas que habitam fisicamente o nosso mundo, né? Coisas, né? Essas pessoas diferentes dele e tal, né? Ainda mais ele que, tendo vivido já uma boa parte no século XX,
era um homem do século XIX, assim, plenamente, assim, né? E eu fico pensando que o que a gente sente de diferente nele, como você falou, assim, né, na obra dele, que torna singular e que faz com que não seja exatamente uma literatura do século XIX, né? Tá nesse conteúdo que me parece que leva ao extremo uma visão de mundo XIX-ana, que é essa visão positivista, assim, né? Leva como se fosse assim o Descartes para passear na beira do abismo, assim, né? Confronta ele com seus limites, assim, né? E com tudo o quanto a ciência, sendo tanto que não sabe de nada das coisas, existem coisas muito maiores que a gente, enfim, né? Bom, primeiro essas considerações gerais, assim, né? E sobre os 3 contos específicos que o Ramiro sugeriu, nossa, 3 contos-chave, assim, o chamado de Cthulhu, enfim, né, de Getúlio, gostei, o chamado de Getúlio, é um conto que não me impressiona muito nas 2 primeiras partes, é bem aquilo que você falou. O bom do conto mesmo é a terceira parte dele, aquela coisa de geometria não euclidiana que ele fala, assim, é uma coisa muito de uma potência de imaginação, assim, né, que de fato você vê que não tem uma questão, assim, de, como você falou, né, de inovação formal, é tudo muito ditando de um modo XIX-ano coisas diferentes e coisas limites, digamos assim, né? Ele usa muitas vezes expressões que não podia ser descrito, não há palavras para descrever tal coisa, né? Ele usa de N maneiras diferentes essa fórmula, assim, né? Mas, assim, não à toa, eu acho que justamente por essa terceira parte que conseguiu esse destaque pop hoje, até eu diria, né, que a gente vê imagens do Cthulhu por tudo quanto é lado, assim, né, tá em N lugares da cultura pop aí. Agora, a música de Eric Zahn é um conto, assim, em que essa sensação de vertigem, assim, do desconhecido, eu acho que, para mim, foi o conto mais bem executado dele, de toda a obra dele. Aquele final é muito apoteótico, com a viola, e o cara tocando maquinalmente, ele sente que o cara tá morto, mas tá tocando, assim, porque ele tá gelado e duro, assim, mas tá tocando enlouquecidamente, e tá tudo escuro, cara, né, num lugar que deveria ter as luzes da cidade e tal, ele realmente conseguiu desenvolver uma situação ali em que pega a gente de calça curta, assim, né. Me lembra muito o final de um romance dele, o único romance propriamente dito dele, que é o Estranho Caso de Charles Dexter Ward, que ele consegue não vou falar exatamente a situação, porque daí é muito spoiler, né? Mas ele consegue um efeito bem parecido, assim. E Os Gatos de Uttar, eu acho um conto bem diferente dentro da obra dele mesmo, assim, e justamente por isso muito interessante de colocar aí. Primeiro porque ele é um dos menores contos do Lovecraft, assim, né? E ainda assim tem uma situação bem interessante ali com os gatos, né? E a relação da cidade com os gatos, e ao mesmo tempo é uma relação que ele tem com os gatos também, né? Ele, o autor e tal. Enfim, vou abrir o pessoal comentar mais aí, né? Tá, legal, Gabriel. Obrigado. Mais alguém quer falar? Pode ser eu, prof. Fala, João. Eu não consegui ler o Chamado de Cthulhu, né? Eu só consegui ler Os Gatos de Uttar e a música de Eric Zahn, não sei. Bom, sobre o que o Gabriel falou do terror cósmico, exatamente isso, concordo com ele, pelo que eu sei, né? De, tipo, uma coisa é você tá ali com sobrenatural, fantasma, você, pô, corri ou não, tô aqui, entendeu? Mas, por exemplo, quando aparece o Getúlio, assim, cara, não tem o que fazer, tá ligado? Nossa senhora, é sentar e chorar, entendeu? Não tem o que fazer. E aí, essa questão dele ser o lugar e a criatura em si também vem desde a mitologia grega. É interessante pensar nisso. Porque no caso, por exemplo, do Hades, Hades era o inferno mesmo e a pessoa, entendeu? E o deus. Vai ser a mesma coisa com Cronos, Thanatos, etc. Thanatos é a morte, Cronos é o tempo. Vai ser a mesma coisa, exatamente a mesma coisa de nome, de pessoa e lugar, né? Porque até a tradução significa isso mesmo.
O conto de. Vou começar pelos Gatos de Utah, que eu achei da hora, mas a música de Eric Zahn é fenomenal. Os Gatos de Utah eu achei sensacional, me lembrou também uma fábula, uma questão meio Irmãos Grimm, assim, bosque, mistério. E me lembrou muito aquele conto do Edgar Allan Poe, eu esqueci o nome agora, mas do gato que ele mata a esposa, né? Arranca o olho do gato. E aí, quando ele enterra a esposa na parede, o gato mia. Que caralho. Sim, é o Gato Preto. É o Gato Isso. Preto. Conto sensacional. Eu achei ele, pelo menos, que parece ser inspirado, sabe? Que é como se fosse uma vingança mesmo. Eu achei muito bom. E a música de Eric Chizan é. Cara, não tenho o que dizer. Aquele final, eu acho que se conectaria com. Não diretamente, né? Eu digo, tipo, se conectaria o Cthulhu, né, no caso. Porque imagina uma coisa tão, tipo, grande, assim, colossal, que você olha, assim, pela janela e não tem nada, tipo, escuro. Cara, dá um pânico de certo. Nossa senhora. Aí ainda, igual o Gabriel falou, do cara tocando mesmo naquele estado catatônico, assim, cara, eu teria me cagado ali mesmo, entendeu? Não teria o que fazer. E, nossa, fenomenal, fenomenal. Eu não lembro qual outra obra que eu li ou assisti que trata dessa questão também, de um bairro ele sumir inteiro, sabe? E, tipo, ninguém saber se existiu ou não. Eu não consigo me lembrar agora, mas eu achei muito interessante a música do Zan. E aí fica o questionamento, né? O que que o cara escreveu? O que que tinha ali, né? Qual que era o segredo que ele ia contar em alemão? Eu achei fenomenal, fenomenal. Basicamente é isso. Se lembrar de mais alguma coisa, eu falo aí. Ah, uma coisa que eu senti no Eric Zan, né? É que, pelo que eu percebi, ele toca música, o propósito dele tocar aquela música é impedir que aquela coisa da janela entre, o que quer que seja aquilo da janela, sabe? É como se a música dele barrasse aquilo que entre, porque toda hora ele olha assustado para a janela e ele sempre toca, né, aquela música. E aí, num determinado ponto do conto, ele vê que a música do lado de lá tá ficando mais alta e ele começa a tocar. Pelo que eu senti, era para tentar, tipo, como se fosse falar mais alto que a música de lá, sabe? Foi o que eu senti, como se ele fosse, se ele estivesse defendendo ou barrando aquele universo ali, né? Mas é isso. Se lembrar de mais alguma coisa, eu falo. Tá, beleza, João. Bom, a impressão que eu tive foi diferente. Para mim, parecia que ele estava sendo levado a tocar pela música de fora, né, sabe? E não combatendo por vontade própria, né, sabe? Sim, tipo, no caso eu senti a mesma coisa também. Porém, eu senti que ele estava sendo obrigado a tocar quando a janela foi aberta, né? Que é ali que começou a zoar toda a parada, que até o personagem ele fala, que a música começou a ficar horrível. E aí todo o quarto ficou escuro e o bairro inteiro ele nunca mais achou. Aham. Pelo que eu, pelo menos minha percepção foi o seguinte, ele tocava pra barrar, né, por vontade própria. Aí chegou naquela fatídica noite que ele tentou falar alguma coisa, contar, talvez até a mudez dele tenha sido causada pela janela, né? Mas aí naquele dia que ele tentou contar algo, a música ou aquela coisa lá do outro lado sentiu que ia ser revelada e começou a tocar mais alto. E a partir do momento que tocou mais alto, ele que foi vencido, entendeu? Ele que foi barrado, sabe? Pelo menos foi isso que eu senti. Tá, beleza, entendi. Mas eu acho que isso aí não é dito, né? Não é explicado, né? É tipo um silêncio que a gente completa, né? Sim, sim. Mas, bom, e os demais? Plínio, Gabriel. Fala, Gabriel. Eu gostei bastante dos contos, meu favorito é o do Cthulhu, porque eu achei ele bem interessante, não só o aspecto, né, criminal de realmente investigar toda essa questão da morte do parente dele e tentar realmente descobrir a verdade, mas, né, a própria aparição do Cthulhu, eles descrevendo como eles acharam a cidade perdida dele, eu achei
impressionante, escrito de uma forma muito boa, né? Beleza que eu li a tradução, então eu imagino que a versão original tem uma maestria da língua inglesa excelente. A dos gatos eu achei meio sem graça, não me prendeu. Mas em compensação a da música, eu achei bem interessante. Eu achei que ela foi o que melhor teve esse elemento fantástico na concepção do Todorov. Essa janela que mostra apenas a escuridão e que tem que tocar para ficar, para manter fora. Né, tem né, os aspectos racistas e xenofóbicos na obra do Lovecraft. Eu acho que isso é uma problemática que a gente não pode necessariamente deixar de lado, mas não é a única coisa presente na obra. Ele escreve, né, pessoas não brancas geralmente de uma forma bem negativa. Ele próprio, ele acreditava numa supremacia anglo-saxônica, então, né, até outras pessoas brancas para ele seria, né, inferior. Pelo que eu entendo da vida dele, de gente que leu carta dele, de gente que realmente entende sobre a vida dele, ele eventualmente ele vai se arrepender dessas opiniões, ele vai falar, né, eu tava errado, isso, mas, né, pelo menos ali está presente na obra. Só que, é claro, não é o único aspecto da obra. Eu acho que reduzir a obra apenas a xenofobia e o racismo dele seria tão errado quanto ignorar a xenofobia e o racismo. Porque ele consegue criar né, esse efeito do horror cósmico de uma forma impressionante. E talvez justamente por ele temer tudo que não fosse ele foi a pessoa perfeita para iniciar isso. Não da melhor forma. Obviamente que você, tendo ciência dos aspectos positivos, você pode excluí-los para fazer seu próprio horror cósmico. Mas, para começar, um homem que teme tudo que não seja ele, talvez seja realmente um bom homem para começar isso. E ainda bem que se arrependeu, né? De acordo com cartas e tal. Que eu acho também bastante importante mencionar, porque seria outra coisa se ele não tivesse se arrependido, como o caso de alguém como, sei lá, o Monteiro Lobato. E já é outros 500, eu não vou entrar muito na questão do Lobato, mas eu espero que vocês tenham entendido. Pode falar, João. É só um adendo que eu acho que é interessante pensar. E uma pergunta também pro Gabriel. Eu não consegui pegar se ele interpretou da mesma maneira da música, né? Se ele tocava para barrar aquela coisa da janela. Eu não consegui entender se ele falou isso ou não. Eu interpretei como isso, né? Ele tava tão desesperado para barrar aquilo que ele tinha que ficar tocando, né? Não era uma coisa que a coisa fazia ele tocar. Deixa eu colocar um exemplo. É tipo quando você tem uma criatura uma criatura estranha ou perigosa, e você tem uma música ali que acalma ela. Sim. Eu vejo aquela escuridão como talvez uma criatura. Inclusive, eu acho que talvez, né, pelo fato do protagonista não conseguir mais achar o lugar, quem sabe essa criatura tenha consumido esse lugar. Eu acho bem interessante. Ou o Eric Zahn pode ter sido o Gandalf da parada. Ele quebrou a ponte, no caso é o bairro, para impedir o bicho de entrar. Fica a dica. Talvez. Mas uma questão que me lembrou a música de Eric Zahn é o conto Aleph do Borges ou do Cortázar? Eu me esqueci agora. Do Borges, o Aleph. Sim, Porque no Aleph tem a questão do cara olhar para aquela pequena orbe, né, tipo uma janela, e ver tudo. Já nesse, ele olhar para uma janela e não ver nada, sabe? Eu senti pelo menos isso, me lembrou o Aleph um pouco, dessa... Como é que fala, gente? Quando é um contrário ao outro? Enfim, antítese. Contraste? Um contraste, uma antítese do um com o outro, sabe? Eu pelo menos senti isso. Eu estava lendo um artigo que comparava os dois, o Borges e o
e o Lovecraft. Na verdade, não comparava, falava assim, o Borges, o Borges, enquanto leitor do Lovecraft, alguma coisa assim. Parece que, assim, eu não fui a fundo, né? Mas parece que o Borges conhecia o Lovecraft e até criticava um pouco, mas o artigo dizia assim que tinha lido muito, né? Que o Borges leu muito Lovecraft até para criar um conto como se fosse o Lovecraft, sabe? Então, não sei se o Lovecraft leu o Borges, mas o Borges leu o Lovecraft, né? Agora, assim, para mim, o tipo de vertigem que o Borges causa é diferente, porque o Borges me parece mais intelectual e o Lovecraft mais a sentimental ou pela sensação, né, que tenta, pela sensação física, né, e o Borges mais pelas ideias, né, e contradições que ele cria através da lógica, né. Então, não por acaso, mas daí o Gabriel, que leu toda a obra do Lovecraft, pode dizer, né? Mas, por exemplo, ó, a gente percebe que ele, pegando dois títulos aqui, a música de Eric Zahn e a cor que veio do espaço, né? Ele tenta criar uma vertigem através do som, uma vertigem através da cor, né? Que é a visão, e talvez ele tente fazer isso com sentidos físicos, né? Não sei se é bem a questão, né? Enquanto que, por exemplo, o Borges, não é o Aleph, é um outro conto que a gente leu do Borges. Eu acho que é o Aleph, não, é Tlon Uqbar Orbius Tertius. Ele tenta criar uma outra cultura, uma outra lógica, né? Uma outra matemática de um mundo ficcional, né? E então e o raciocínio do cara às vezes é tão complexo que a gente só acompanha o suficiente para ficar desnorteado, né? Assim, mas bom, não sei se o Gabriel É gostoso ver vocês fala. fazerem essas narrações, essas narrativas aí. Super me encanta. A narrativa da literatura, contos, né? Contos, e aí eu fico pensando assim, como que a gente pode inserir, como que se aproveitaria o conto, né? Numa pequena aula de história, né? É o meu drama, meu trauma cotidiano, assim, sabe? Desabafando aí e tal. Acho que tem muita coisa que dá para aproveitar na literatura, que dá para dar uma viajada legal. Muito. Sim, né? Tem muitos autores que fazem essa relação, né, entre a história e a literatura, né? Você pode tanto compreender melhor a história a partir da literatura, né? Assim como compreender melhor a literatura a partir da história, né? Tipo assim, existem marcas históricas no texto literário, né? Certo? Então, você, por exemplo, uma das coisas que se fala a respeito do Lovecraft é isso, né? Que ele era muito alheio aos acontecimentos históricos, né? Mas a gente pode fazer uma análise desse aspecto no conto dele, por exemplo, né? Mas Então, o professor Gabriel Lima Leal, que eu nunca conhecia, desculpa a sinceridade, você tampouco me conhece, nem sabia que eu existo pelas ruas da cidade. É assim, você falou uma coisa do positivismo aí, né? Daquela ideia bem meio quadrada, né? Você chegou a mencionar agora há pouco a Descartes, não sei que situação, em que momento que você falou de Descartes. Não, eu falei que o Lovecraft, ele pega essa mentalidade positivista e cientificista, assim, e ele leva para passear na beira do abismo, assim, né? Leva ao limite. E me parece que é justamente por essa oposição que o Fábio fez aí,
que o Borges é mais intelectual, né, e o Lovecraft é mais voltado para o físico mesmo, me parece. Até naquele ensaio dele, o Horror Sobrenatural em Literatura, né, tem uma passagem que ele fala assim, que o principal do conto é gerar efeito sobre o leitor, assim. Assim, deu certo ou não deu certo? O que disse dar certo é se gerou um efeito sobre o leitor. E ele fala que o principal criador de efeito sobre o leitor são as atmosferas. E isso, ele dá para ver que ele pratica mesmo, né? O negócio que ele professa e pratica, assim, né? Que são atmosferas no sentido de coisas, de situações que envolvem o nosso corpo como um todo, assim, não estão ligadas ao nosso intelecto. Pelo contrário, desafiam o intelecto, né? Não é por exemplo, o Borges é muito isso, né? Leva o nosso intelecto, desafia no sentido de usar muito ele, assim, né? Porque são sacadas e articulações, assim, tal, que ele faz. O Lovecraft, não. Eu acho que até por isso que ele é tão malquisto dentro da academia, porque ele não presta deferência a uma intelectualidade. Na verdade, ele coloca essa intelectualidade ocidental na berlinda, assim, porque isso nada vale ante o físico, digamos assim, né? Essa visão bem física e sobrenatural no sentido de supernatural, né? A física mesmo, não, aquilo que é muito físico, mais físico do que a gente sabe, conhece, né? Além do nosso conhecimento, mas é o que está aqui, assim, né? Enquanto que o intelecto é uma questão espiritual, digamos assim, né? De quando que ele é? De quando que ele é? Eu não conheço esse ator que vocês estão debatendo. De quando que ele é? Do final do... Ele nasceu em 1890 e morreu em 1937, eu acho que é isso. Mas a mentalidade dele... Ele foi um cara que viveu muito isolado, digamos assim. Não por nunca ter frequentado grandes cidades, mas porque a pessoa é isolada mesmo, sabe? Mesmo podia botar ele em Nova York, assim, que ele não ia saber de nada que estava acontecendo. Ele ia frequentar os mesmos espaços, assim, tal, e viver no mundo dele, que era o século XIX, digamos assim, né? E ao mesmo tempo que eu acho muito interessante esse anacronismo dele, porque, não sei, a meu ver, pode até ser entendido como um certo charme, num ponto de vista, assim, né? É como hoje em dia você vê alguns poetas que escrevem de um modo extremamente empolado, mas assim, o pessoal faz propositalmente para parecer anacrônico, né? E gera um efeito com isso, né? E me parece que esse anacronismo dentro da narrativa dele, tratando do que ele trata, assim, é muito importante para dizer que parte desse lugar positivista, assim, de uma visão de mundo careta, quadrada, assim, tal, pai está se confrontando com um monte de coisas abomináveis, né? Inconcebíveis. Aí só para comentar o negócio sobre a música do Eric Zahn, eu fiquei com uma impressão parecida, algo entre o que foi dito aqui, assim, que ele meio que era tomado, meio que tocava para se defender, né, mas é como nesse sentido assim, eu estou tocando para a coisa não vir me devorar, mas ao mesmo tempo não é uma defesa como se aquilo afastasse a coisa, aquilo satisfaz a coisa. E você toca, tipo, na esperança de que essa satisfação que você está propiciando vai te manter vivo, né? E sobre a escuridão e aquela nota que ele escuta vindo do nada, que é o que toca junto com o Eric Zahn, né? No restante da mitologia dele, assim, do Lovecraft, tem uma entidade que chama Nyarlathotep, ou o caos rastejante. Olha o nome do cara, né? Olha que Vou ver se eu me lembro. Nyarlathotep. Eu acho que é alguma coisa mais ou menos isso. O caos rastejante. Que ele aparece em alguns contos e é justamente uma escuridão material que se espalha pelas coisas. Ele é uma coisa assim, existe uma relação entre todo esse panteão de antigos e deuses que ele construiu, assim, né? Muito cosmogônica, até eu diria, assim, né? São como o Cthulhu é a própria cidade, esse Nyarlathotep é a própria escuridão e o próprio caos. E o louco é que esse caos sempre é acompanhado de uma nota musical, que ele fala que é distante, e ele diz que parece uma flauta idiota, em vários momentos, em outros contos, assim.
Eu, quando li o Eric Zahn, que foi um dos últimos contos que eu li, porque ele não saiu pela Iluminuras, ele saiu só pela primeira vez em português numa tradução que saiu pela Edra, naquela edição de bolsa, assim, que era, acho que justamente chamado de Cthulhu e Outros Contos, que daí trazia a música de Eric Zahn, que era até então inédita. Aí foi o último conto em português do Lovecraft que eu li, e eu tive essa impressão, fiz o link com Nyarlathotep, que é o caos rastejante, né? E ele, de fato, meio que toma conta das coisas e as coisas viram o puro caos, que é uma matéria indefinida, né? Como se fosse um buraco negro, uma coisa assim. Legal, Gabriel. Foi bom você lembrar que ele tem esse texto teórico, né? Vamos dizer assim, o horror sobrenatural na literatura, né? E uma coisa interessante que ele fala é assim, que a emoção mais forte do ser humano é o medo, né? Então, o que ele quer causar com o texto dele é o medo, né? E é o medo físico, né? Como você está falando, né? No aspecto de ser uma ameaça física, né? Então, essa que é a diferença, talvez, que a gente está tentando encontrar aí entre o Borges e o Lovecraft, né? Os demais querem falar alguma coisa? A Daisy está comentando aqui. Coisas desconhecidas, ocultas, inexplicáveis. Sim. Exatamente quando eu comentei, ela caiu. É uma coisa desconhecida, oculta e inexplicável. Ah, voltou. Quer falar, Daisy? Sempre dá um probleminha quando eu vou falar. Dá para ouvir bem? Sim, dá para ouvir. Então, no geral, eu achei que o autor ele brinca bastante com essa questão de cultos, de magia, coisas inexplicáveis, que a gente busca, vê ele buscando uma explicação, mas que lá no fundo não tem a explicação concreta em si. Então é para deixar sempre o autor como se fosse um final aberto, ele imaginando o que poderia ter sido, o que realmente está ligado com o quê. Também vi que nos 3 contos tem a ligação com as pessoas. Como dizer, os negros, que nem os meninos já tinham mencionado, as pessoas mais. Não sei se mista seria a palavra certa. E que sempre essas pessoas têm relação com o culto ou com o que seria a magia, a relação com os deuses, com esse poder que não se pode explicar. E ele sempre deixa uma interrogação, eu acho que é uma coisa em aberto para a nossa imaginação mesmo. No primeiro, que é bem compridinho, né? Eu pensei que eram 3 no começo, porque divide, mas é muito interessante que uma coisa acaba levando a outra sobre o chamado, né, de Cthulhu. Mas, na verdade, depois de tanta pesquisa, ele acaba com medo da própria verdade e ele não quer explicar para os outros com medo do que pode acontecer. Sobre a morte daquele cara que voltou para casa com a mulher, eu fiquei meio assim, sem saber se, na verdade, a morte chegou instantaneamente ou ele tentou se matar para acabar com a dor das lembranças do que ele viveu. A dos gatos, dá a entender que foi a reza, o pedido do menino, né, sobre o gatinho, e já que lá os gatos eram sagrados, né, lembrando do antigo, do Egito, das coisas antigas. É como se ele pedisse pelo dele, mas viesse uma reza, fosse feito um ritual também entre os gatos, para que no caso, as pessoas malvadas ruins pagassem. Aí, sobre encontrar só os esqueletos, fica uma incógnita.
já que tem os besouros lá, se os gatos realmente eles ficaram um dia sem comer, eles teriam comido as pessoas, os restos mortais, ou eles só seriam saudáveis, entendeu? Também fica uma coisa assim para um lado e para o outro, porque eles ficaram um tempão sem comer, com pelo brilhoso e bem tranquilos. Então dá uma entrada nessa ênfase, que seria meio forte, mas dá para entrar também. E sobre a música, eu acredito que fosse alguma coisa que ele estivesse tentando afastar ou até que entrasse quando ele estivesse sozinho. Porque, no caso, o narrador conta uma hora que às vezes parece que ele tocava como se fosse mais de um instrumento, mais de uma pessoa estivesse tocando. Então, eu também pensei que alguma coisa poderia visitar ele, entrando pela janela, e ele tivesse medo que outra pessoa visse. Então, por isso, ele sempre estava olhando pela janela, e quando a porta dele estava trancada e ninguém estava vendo ou ouvindo tão perto que ele tocasse, parecia que tivessem mais pessoas com ele. Então, acredito que entrava assim, alguma coisa pela janela, só que ele tinha medo de que outra pessoa visse, e também ele tentava manter essa coisa longe dele, através da música. Sobre a música que ele não queria que repetisse, no começo, antes de ler tudo que eu estava acompanhando, eu pensei que ele não repetisse notas, que fossem criações da hora, que ele inventava na hora e não repetia, mas aí que ele ia escrever o porquê, explicar tudo que a gente não ficou sabendo também. Mas é como se ele desse também muito valor às criações dele, porque ele não queria que nem outra pessoa repetisse. Então eu acho que fossem criações próprias, talvez que ele gostasse do isolamento, ou que ele criasse para essa pessoa ou coisa que vinha visitar. Então não podia ser reproduzido por outras pessoas. Eu acho que no geral é isso. Eu acho que deixa o terror é bem constante. Você fica lendo e procurando saber o que é. No primeiro eu queria saber o que era realmente, mas aí fica. Achei muito interessante quando nesse primeiro conto, o chamado de Chu, ele ligou as estrelas, o Churu, né? Porque ele veio do céu, caiu do céu e foi para submerso no mar, no oceano, e que poderia voltar. Eu achei embora seja de terror, eu achei muito poético essa parte, porque é uma comparação com as estrelas, né? Apesar até no livro aqui, né, que tem a figura dele não ser nada parecido com a estrelinha. Mas eu achei muito interessante. Eu nunca tinha lido, eu não li ainda Edgar Allan Poe, mas eu achei que esse autor aqui, ele leva bastante mesmo ao cósmico, ao irreal, a outras intervenções, como se fosse não só... Vai além de outros mundos, uma coisa inexplicável, mas ao cósmico mesmo também, né? É isso, professor. Tá, obrigado, Daisy. Então, eu acho que você foi meio que completando os vazios de sentido, né? Você vai lendo e meio que tentando... Ah, caiu de novo. Mas, enfim, se ela ver o vídeo gravado, né? Ela vai tentando completar aquilo que não é dito, né? Como, que é mais ou menos o leitor busca fazer isso, né? Mas muitas vezes é para não ser completado mesmo, né? E talvez o que me passou pela cabeça é assim, talvez a obra do Lovecraft como um todo funcione dessa maneira, que a gente queira ler os demais contos
para ver se, lendo os demais contos, a gente encontra um sentido geral para tudo, né? Talvez. Mas fala aí, João. Não, que eu achei muito boa a fala da Daisy, que me fez até pensar na questão de o Eric Zahn querer ouvir, ou querer que as pessoas ouçam a música ou não, né? Porque é o seguinte, tem aquela parte que ele fala que o Eric pediu para ele se mudar pro andar de baixo, né? Para não ouvir a música. O que me veio aqui à cabeça é que ele poderia estar querendo proteger o Eric, ou o narrador, né? O personagem narrador, de ouvir aquela música, porque aquele universo, aquela música só existiria a partir do momento que ele ouvisse. Não sei se fez muito sentido, mas aquilo tudo que acontecia só existiria a partir do momento que ele visse ou ouvisse, entendeu? Por isso que ele se encantou quando ele ouviu, porque o desconhecido é sedutor, entendeu? É atrativo. Por isso que ele ficou tão fascinado, sabe? Pelo menos pelo que a Daisy falou, me pareceu isso, de ele querer proteger o personagem, sabe? E deixar o perigo lá só pra cima, porque talvez o Eric já tenha sido contaminado, né, por aquele perigo. E é o que o senhor falou, professor. Eu acho também que as questões de sentidos ficam em aberto nessas esquinas do conto para ter realmente essa discussão, sabe? Não dá toda aquela resposta, mas a gente criar nosso conto, assim, enquanto a gente lê, né? E eu fico pensando que tem uma questão aí que é justamente a maior parte dos contos do Lovecraft é escrito por narradores personagens, assim. E são sempre narradores personagens que, enquanto pessoa que testemunhou aquilo, não entendeu aquilo. Não entendeu o que aconteceu. A gente acaba ficando com a mesma complexidade ou perplexidade do narrador personagem, né? Que ele fica sem saber de fato assim, o que aconteceu. Porque, de fato, a partir do momento que você estabelece um sentido assim, e fala, não, foi isso que aconteceu, tudo fica mais confortável, mais fácil de se conviver, né? Sim, perde um Agora, pouco quando também. você não tem resposta, né? Não sabe, Uhum. e nem nunca vai saber também. Sim. Perde aquela magia, né? Aquele tchan. É bem observado isso, né? A questão do narrador, né? Sempre é um narrador personagem, um narrador testemunha, né? Na maior parte dos casos, né? Quer dizer, ele não é aquele que se envolveu mais diretamente com o conflito, porque aquele que se envolve mais diretamente com o conflito, ou com esse fenômeno sobrenatural, ele simplesmente é destruído, né? Então, o primeiro é o tio avô do narrador personagem, é o marinheiro, né? Aqueles que participam dos rituais, né? O segundo, que é o dos gatos de Ultar, não é narrador personagem, né? Pelo que eu me lembro, é tipo um narrador heterodiegético, né? Então, por isso também que tem um tom meio de fábula, assim, né? Numa terra distante, num mundo desconhecido, acontecia tal coisa, né? E daí vai contando o que acontecia, mas esse mundo, ele parece faz de conta mesmo, né? E na música de Eric Zahn, ele não é o Eric Zahn, porque o Eric Zahn ficou tão doido que não pode contar mais a história, né? E essa é uma certa diferença que existe com o Poe, né? Porque o Poe, grande parte dos contos dele é o cara que pirou mesmo, né? Mas conta depois, né? Então, quão pirado ele tá, a gente não sabe exatamente. Mas ele consegue, ele tem pelo menos a capacidade de contar, né? E, enfim. O que mais? O Gabriel Lemos quer falar alguma coisa? Chegou a ler os contos? Ô, Pro, uma dúvida só, bem boba. Será que tem alguma coisa a ver os gatos de Ultar, no caso, o nome da cidade de Ultar, com aquele conto do Poe? Eu só me esqueci o nome.
Uller, o Ter, alguma coisa assim o nome. Que tem até no Crônicas Marcianas. Não, não, aquele lá, aquele conto chama A Queda da Casa de Usher. É isso que o Gabriel comentou. Usher. A Queda da Casa de Usher. Sim, Então, bom, o que eu acho é assim, ele cria palavras desconhecidas para os nomes de lugar, né? Para os personagens, né? Os nomes dos personagens, que que já por si só criam uma estranheza, né? Tem essa questão da língua que ele cria, né? O próprio Cthulhu aí, Cthulhu, sei lá como se pronuncia, Getúlio, né? Cria essa estranheza, uma língua que é desconhecida, né? Que também é uma coisa interessante, né? Aliás, assim, o livro do Ramiro, desde o título, já é inspirado no Lovecraft, né? E me parece que ele cria bastante esse efeito naquele capítulo final, né? Quando os personagens entram na boate lá e vão andando até um porão que dá para um lugar completamente cósmico, né? E ele também faz esse jogo com a língua desconhecida, né? Bom, e o Borges também faz, né? O Borges também faz, só que de uma outra maneira, né? Mas, enfim, eu achei interessante a visão do Gabriel de, tendo lido todos os contos, né? Perceber mais ou menos que o Lovecraft cria uma espécie de mitologia própria, né? Como mais ou menos como que chama aquele escritor inglês? William, caramba. Faulkner? Não, Faulkner não é do Faulkner, não é o americano. Faulkner. Pô, esqueci o nome, até uma orientanda minha estudou ele. Tá fechado. O Lewis? Oi? C.S. Lewis ou Tolkien? Eu lembro. Não. É um poeta romântico. Eu até vou cortar esse trecho. Não, esse é americano também. Eu ia falar o Walter Whitman, mas ele é estadunidense. Não, é do romantismo. Não é o Ambrose Bierce, não. Não. Puxa. Ó, Robert Chambers? Não. O Casamento do Céu e do Inferno é uma das obras dele. William Blake. William Blake. Pelo menos o William eu lembrava. Então, William Blake, ele cria toda uma mitologia dele, né? Uma mitologia própria, né? E o William Blake, ele era um cara que tinha aquela doença que é loucura, né? Sabe qual é, né? Esquizofrenia? Esquizofrenia, isso aí. Esquizofrenia. Acertei uma, pelo menos, aqui hoje. Então, ele era esquizofrênico, né? Então, assim, né? Ele criava uma realidade própria, né? Quer dizer, uma maneira de... o William Blake, né? Era uma maneira de lidar com a esquizofrenia, né? Então, talvez o Lovecraft tivesse alguma coisa assim também, né? Porque ele parece, né, que ele vivia numa realidade paralela, né? Eu sinto bastante isso, assim, né? Uma certa esquizofrenia na literatura dele, e o que deixa tudo mais doido, num certo sentido, né? E se tratando de um livro que você está lendo e você pode largar de lado a hora que você precisar, é muito bom, né?
Sim, né? Para ter o negócio é outra coisa, mas poder experimentar ali na literatura essas sensações sim. doidas, vamos dizer assim, né? Esse modo extremamente doido, assim, é muito interessante, né? Aham. Até eu tô com muita vontade de ler a biografia do Lovecraft que saiu foi o Michel Houellebecq que escreveu, né? O cara, Sim, fiquei extremamente curioso. Pô, o cara Nobel de Literatura escrevendo sobre o Lovecraft, assim. sim. Tá na fila. Mas diz que ele pega muito essa questão da vida, a relação vida e criação dele, assim, né? Que está diretamente ligado às questões do racismo e desse medo do desconhecido, assim, né? A gente pode fazer ligações muito interessantes aí. Eu vi um vídeo comentando sobre esse livro, né? E essa questão do racismo era explicada a partir do momento em que ele, né, o Lovecraft, teve que trabalhar e sobreviver do próprio trabalho. E daí, como sempre, né, ele sente que os estrangeiros são concorrentes, né, no mercado de trabalho, né? E daí que, de acordo com o que a pessoa comentava sobre esse livro do Michel Houellebecq, né? É Houellebecq, né, Gabriel? Pois é. Então, assim, sendo bem sincero, até então eu tinha absorvido o preconceito da academia ao Lovecraft, né? Começando pelo Todorov, né? Que o Todorov fala assim, pega lá o Lovecraft e fala, não, o livro O Horror Sobrenatural na Literatura comete um equívoco enorme ao associar o fantástico com o medo, né? Então ele descarta o Lovecraft. Depois eu tinha ouvido esse comentário, o Lovecraft é um escritor do século XX que escreve como alguém do século XIX. Mas eu acho que você tem toda a razão em dizer assim, bom, mas aí que está o charme dele, né? Que seria assim, como se fosse uma espécie de autenticidade dele, né? Essa é a marca pessoal dele, né? Porque assim, da mesma maneira, por outro lado, pode ter um monte de gente querendo escrever de acordo com o seu tempo, só que fazendo uma coisa que não é autêntica, né? Tipo assim, eu agora nós estamos no século XXI, então eu vou escrever uma coisa bastante pós-moderna, né? Então eu vou lá me meter a escrever uma coisa bem pós-moderna. Só que se isso não for autêntico, né? Então não vai funcionar, né? Então isso tem em todos os tempos, em todos os períodos literários tem isso, né? Muitas Eu fico vezes. pensando o seguinte, assim, de forma breve, né? Eu sempre penso que belos sonetos continuam a ser escritos. Sim, Né? sim, Eu acho que mais do que tudo é aquilo que é autêntico para a pessoa, né? Ela se expressa dessa maneira, porque essa é a maneira que a pessoa encontra a maneira adequada para ela se expressar, né? E não porque é moda, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, tem vários exemplos assim de escritores extremamente originais que estão fora daquilo que se faz de mais moderno no seu tempo, né? Vamos dizer assim, né? Certo? Por exemplo, o Augusto dos Anjos, né? Que cara esquisito, né? Mas a esquisitice dele é que faz com que a literatura dele tenha força, né? É mais ou menos como eu, nada sei de literatura, quando eu começar a escrever as minhas loucuras. Sério mesmo, velho. Mas onde que estão as suas loucuras, Plínio? Só eu ouvir, por exemplo, as narrativas tua, quando você está narrando agora há pouco, vocês entre vocês aí teve uma ideia de, assim, como é que é o narrador personagem.
sem ser o narrador personagem, o narrador, é isso? Não, o narrador personagem a gente chama de homodiegético, né? Porque ele está no mesmo nível da história. Tá, e quem está narrando a história é o quê? Não, ele é o narrador. Narrador. Ele então, pode mas eu ser. acho assim, alguns. Você ouviu o professor agora, o Gabriel, que eu não conhecia, e outro que também narra muito bacana, mas não contos, né? É o Daniel Abrão. Não sei se vocês curtem ele, mas é gostoso a narrativa dele. O Marcelo Bueno, desculpa, mas eu vou citar, eu vou falar. Estou falando de Wemes, né? Vamos dar um pau, vamos dar um gás para o Wemes. E vocês conseguem fazer essa narrativa, você, Fábio, né? O João também agora há pouco esboçou bem rápido, assim. Uma galera que eu conhecia aqui, a Nesca, que não está aqui, consegue, pelo menos a mim, consegue me levar no conto, como se eu tivesse, ele tá eu sinto tão vivo talvez seja inclusive, até mesmo pelo tom, né? Pelo tom de voz, aquela coisa mais. Você já conhece, por exemplo, vamos falar dela, desculpa, a Tatiana Feltrin, para quem conhece, ela consegue instigar, né, sem dar o que vocês tanto falam de spoiler, né? É isso. Pô, falei demais já também. Eu fico viajando aqui o tempo inteiro na minha vida. Imagina, Plínio. Então, agora, quando a gente está falando desse narrador homodiegético ou heterodiegético, a gente está falando de um texto narrativo que conta uma história, né? Narrativo no sentido de contar uma história, né? O que você está falando é um pouco diferente. Você está considerando que a gente seja narrador, né? Mas nesses encontros, a gente não é narrador no sentido de estar contando uma história, né? A gente está comentando o texto, né? Mas se torna tão, como é que eu falo? Se torna tão legal que às vezes parece que você essa eu chamo de mais de espontaneidade e naturalidade, tá entendendo? De levar, de instigar. Tá, beleza. Que é um conceito diferente, né? É isso que eu tô querendo dizer. Mas você falou do Daniel, o Gabriel é orientando do Daniel, né? Foi, né? O Gabriel já terminou, né, Gabriel? Fala aí, Gabriel. Terminei, cara, consegui terminar. Falta só entregar a versão impressa lá na secretaria agora. Ah, legal, parabéns, parabéns. O Daniel, ele escreve mais poesia, né? Mais poesia do que prosa, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês, que a Adriana, né, que não está aqui hoje, que é a coordenadora adjunta, né? Não sei se é esse o nome do coordenadora, mas ela me ajuda a coordenar o projeto de extensão. Ela teve uma ideia de criar uma publicação nossa, sabe? Em PDF, né? Então, a gente ainda não definiu tudo, né? Mas eu já falo de antemão para vocês que quem quiser escrever ou desenhar, a gente vai criar essa proposta, né? Para fazer uma publicação, né? Em PDF, uma publicação online a princípio, né? E daí, bom, mais alguém quer falar sobre o Lovecraft? Ou os textos do Lovecraft? Eu quero dar uma dica. Com relação às adaptações, o Lovecraft, justamente por essa questão do indescritível, são terríveis, né? A maior parte das adaptações são extremamente ruins, assim, inassistíveis a maior parte delas. Mas das boas, assim, pouquíssimas boas, tem uma, não é boa, mas é fiel ao conto, pelo menos, visualmente é bonita, impressiona. Uma adaptação da Cor que Caiu do Espaço, que tem o Nicolas Cage, saiu recentemente. É produzida e estrelada pelo Nicolas Cage. Mas, para mim, a melhor adaptação cinematográfica que eu vi é uma média-metragem de 40 minutos do Chamado de Cthulhu mesmo, produzido pela HP Lovecraft Historical Society. Acho que 2005. Você bota assim, The Call of Cthulhu 2005, na internet já vai aparecer lá, filme, né?
Ele é em preto e branco e mudo, assim, ficou muito convincente, especialmente como eles conseguiram fazer como se fosse um filme dos anos 20, assim, um filme mudo, sem efeito especial, né? A impressão daquela cidade que eles encontram e da falta de geometria. Foi um negócio muito bem feito, assim, eu indico. Legal, Gabriel. Ô, Gabriel, e esse filme que foi feito a partir da cor que veio do espaço, como ficou o título? Ficou assim mesmo? Ficou igual? Ah, legal. Beleza, eu vou procurar. É bastante difícil imaginar mesmo, né? Uma adaptação cinematográfica que cause o mesmo efeito, né? Né? E tem um filme que não é explicitamente Lovecraftiano, tem um e outro indício ali que quem é fã reconhece, mas que se chama O Farol, The Lighthouse, que é de 2019. É um filme que te deixa com a sensação assim parecida com a leitura do Eric Zahn, assim. E é extremamente bem feito, assim. É um filme de arte, praticamente, só que de terror. E isso é lindíssimo, assim. Dá a mesma sensação de perplexidade. Só digo isso, assim. Eu lembro que você já tinha recomendado, né, esse filme, né, Gabriel? Eu até baixei naquele filme Cult.net, só que eu tenho tanta coisa baixada que, sabe, tem que escolher assim, eu vou ver isso aqui agora. Às vezes eu vejo depois de anos, né? Mas bom, tá anotado. Quem sabe agora que você tá na vibe Lovecraftiana, seja um bom momento para você assistir aí. Tem a ver. Então, mas o próximo encontro é sobre o Blade Runner, né? Que foi a sugestão do João, né? Então eu vou ler o romance e vou ver o filme, né? Esse provavelmente vai ser o próximo filme que eu vou ver, né? E o encontro vai ser no dia 23, daqui a 2 semanas. Bom, mais alguém quer falar? Só na Netflix, Blade Runner? Oi? Blade Runner só na Netflix? Não sei, tá na Netflix? Eu não sei, só ouço a música na minha vida. O antigo você acha de boa na internet. O novo, eu não sei se tem, assim, piratão. Deve ter, com certeza deve ter. Mas acho que na Amazon eu lembro que eu vi uma vez. O novo, né? E acho que é só, mas dá pra achar de boa na internet. É que o novo estava na Netflix, sim. Sim. Lá tem acho que o Estava, antigo. eu assisti. O novo eu assisti lá. Não sei se ainda está, que eu assisti uns 2 meses ou mais. Não lembro. Nossa, o novo eu tô louco pra assistir. Ainda não consegui. Eu tenho que assistir o velho de novo, que eu assisti adolescente. Faz muito tempo. Eu vou ver de novo também. O meu caso também é esse, aos sinais. A gente começa com os anos, né, Fábio? Já estão readaptando os filmes que a gente assistiu quando era adolescente. A Daisy está comentando aqui, fala muito mesmo sobre formas geométricas. Eu vou fechar o seu áudio, tá? Já fecha. Esses contos que lemos também. Pois é, daí tem que ver o talento do cineasta para adaptar isso, né? E eu vi uma das melhores adaptações que eu vi de texto literário foi um curta-metragem feito a partir da Metamorfose, né, do Kafka. E eu acho que o desafio é parecido, né? Como criar um inseto monstruoso para que ele tenha o mesmo efeito, né, estranho, né, e repugnante, né, num filme ou num quadrinho, né? É muito difícil, né? Esse curta que eu vi, eu acho que é alemão, né? Eu não sei. Eu acho que eu vi no YouTube mesmo.
E como que o cara fez? O cara não mostra, ele não mostra o inseto monstruoso. E ele mostra grande parte da história do ponto de vista do inseto, né? Então as pessoas, elas aparecem distorcidas, assim, né? Sabe quando a câmera fica lá de baixo, assim, mostrando a pessoa, as pessoas, como se fosse um inseto olhando para cima e vendo as pessoas. Então aparece aquelas caras distorcidas, assim, olhando de cima, né? E, nossa, o efeito ficou muito bom mesmo. Uma das melhores adaptações que eu vi, né? Então, o cara, o cineasta, no caso, né? O diretor, sei lá, encontrou uma solução bem interessante, né? Bom, mais alguma coisa? Ah, a mosca, mas daí é outra, o João, eu adoro a mosca, parada asquerosa, bicho. Eu vi esse filme também, mas daí é outra abordagem, né? Já é outra questão, né? Aliás, a respeito de terror e horror, né? Eu acho que um dos melhores textos teóricos é do Noel Carroll, né? Que a gente já comentou aqui, né? Que é Os Paradoxos do Coração, né? Peraí. Ah, é o Noel Carroll. A Filosofia do Horror, ou Os Paradoxos do Coração, né? Então, assim, o horror tem a ver com isso aí que o João está falando, né? Se tiver repulsa, o Stephen King também fala, né? Repulsa, né? O sentimento de medo, ele é intensificado pela repulsa ou pela repugnância, o nojo, né? Se for uma coisa nojenta, é melhor ainda, né? Para esse efeito. Então, no Lovecraft aparece um pouco também, né? São coisas gosmentas, né? Uma coisa meio esverdeada e gosmenta, né? Mas, enfim. Mais alguma coisa que alguém queira falar? Não? Então, eu acho que hoje faltou bastante gente também por causa da chuva, né? Chuva muito bem-vinda, mas ela prejudica a conexão da internet, né? E, e daqui a 2 semanas, então, é Blade Runner, né? O João já colocou uma versão lá em PDF lá no Google Classroom, né? E todos estão convidados, né? Muito bem-vindos aí. E o vídeo vai ficar disponível lá no YouTube, tá bom? Então tá, eu agradeço. Edita o vídeo e tira as minhas partes lá, por gentileza. Não, as suas partes eu vou deixar, Plínio. Aliás, acho que eu não vou editar, não. Até os meus lápis de memória eu vou deixar. Eu não aguento nem a minha voz, velho. Não muito mais a minha cara. Beleza, então. Eu vou parar a gravação. Boa noite, obrigado a todos. Até a próxima.